Oi, gente, tudo bom com vocês? Há quanto tempo, né? Já faz o quê? Uns 2 meses que eu gravei o meu último vídeo. E ontem de noite eu disse, acho que amanhã eu vou gravar um vídeo. Assim que eu organizar aqui as coisas na loja, eu vou gravar um vídeo e falar como é que anda as minhas últimas leituras, o que é que está acontecendo, que eu não estou mais tão ativa aqui pelo YouTube. E primeiramente, obrigada aos novos inscritos que vêm chegando aqui todos os dias, mesmo eu estando um pouquinho ausente, o canal continua mostrando os meus vídeos, mostrando as minhas resenhas, recebendo novos inscritos, então sejam todos bem-vindos. Eu acho que no meu último vídeo eu já tinha dado um pouquinho de um panorama do que estava acontecendo na minha vida e o porquê que eu estava um pouquinho ausente. Mas vou me apresentar para os novos inscritos. Para quem não me conhece, meu nome é Sonali. Esse aqui é o Ler Coffee, Livros e Café. Moro no interior do Nordeste e a gente costuma aqui falar sobre livros, tomando aquele cafezinho. Mais uma vez estou gravando do meu trabalho. Eu e minha irmã temos uma loja de cosméticos e maquiagens e entrei numa nova aventura. Comecei numa nova profissão que é maquiando profissionalmente. Já está com uns 4 meses que eu comecei nesse projeto, então todo o meu tempo está sendo voltado para isso, me aperfeiçoando, fazendo cursos, vendo tutoriais aqui pelo YouTube, procurando modelos para criar um portfólio para o meu Instagram. Então, todo esse meu tempo livre que eu às vezes tinha, nem sempre eu tinha tempo livre, mas às vezes tinha para dedicar aqui ao YouTube. Até as minhas leituras, coitadas, estão um pouquinho mais lentas, mas tá fluindo. Então, assim, peço já de antemão desculpas. Tô respondendo alguns comentários que eu vi que vocês deixaram. Então, vamos lá. Quem está aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma meta, criei umas metinhas aí de ler uns livros esquecidos na estante, um livro por mês. Não está dando certo cumprir. Também criei uma meta de ler mais literatura nacional. Li recentemente Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, e foi uma maravilha de leitura, foi muito, muito poderoso. Quero trazer um vídeo só falando sobre esse livro. Também tenho uma meta de ler As Irmãs Bronte, só que não consegui comprar outro livro, porque também todo o meu dinheirinho livre estou investindo em maquiagem. Por mais que eu tenha uma loja de maquiagem, tem coisas que a gente não tem aqui, então eu tenho que comprar para maquiar minhas clientes. Peço até, inclusive, gente, que vocês torçam por mim, né? Mais uma aventura que eu estou entrando para alcançar a minha estabilidade e me encontrar nesse mundo gigante. Eu também estudo para concursos, mas eu dei uma pausa no momento, porque, como eu falei, né, todo o tempo livre está sendo investido em aperfeiçoar na maquiagem. Modéstia à parte, gente, eu sou boa em maquiagem, sempre me maquiei desde os meus 12 anos, sou envolvida nesse mundo da automaquiagem. Depois que vim para a loja, tive que me aperfeiçoar e indicar produtos para as clientes. E muitas das minhas amigas falavam para eu começar a maquiar e eu, não, não sei o que, eu quero um concurso, mas os concursos não são tão difíceis, né? E é uma coisa que eu sei, então vou me profissionalizar, porque para cobrar a gente tem que se sentir seguro para entregar um serviço de qualidade para os clientes, e é isso que eu estou fazendo. Então, voltando aqui, todo o tempo está sendo dedicado a isso, não estou mais estudando para concurso. Livros estou lendo um por mês, esse aqui eu comecei em outubro, já estamos em novembro, né? No começo de novembro, e segue o baile. E uma das minhas metas, voltando para as metas, gente, eu vou e volto nos assuntos, viu? Me perdoem. Liguei essa câmera, comecei a falar, tudo sem roteiro, bem natural, para a gente conversar mesmo, como se estivéssemos aqui todos juntos conversando. Então vamos lá. Tem uma meta também de reler todos os livros de Jane Austen, agora pela Penguin e Companhia. A primeira vez que eu li foi pela Martin Claret. Amei. Alguns criticam a tradução, mas eu gostei bastante. E aqui a diferença é os textos de apoio, né? As notas de rodapé, que tem informações a mais. E estou na página 297 de quase 600 páginas. Eu acho que esse livro está fechado em um pouco mais de 600 páginas. E como eu falei, estou lendo um livro por mês. Antes de dormir, é o horário que eu separei ali para me ler. É difícil, porque eu vinha num ritmo de ler
3, 4, às vezes até 5 livros por mês. Mas aí, gente, a vida adulta exige sacrifícios e a gente tem que focar em algumas coisas. Leitura, eu tenho a leitura como um prazer, como um hobby, como um momento de relaxar mesmo, não como uma obrigação. Antes de ser criadora de conteúdo, eu sou uma leitora. O meu Instagram de livros, coitado, que é também Lercoff, se você ainda não me segue, segue aqui. Também ando um pouquinho parado, não venho mais com posts, resenhas. Eu acho que também, gente, o criador de conteúdo literário lá no Instagram tá sofrendo bastante, porque a galera não tem interesse, o engajamento caiu bastante. Eu lembro que na época da pandemia era muito bom, era uma troca muito boa de experiências com outros leitores. É tanto que foi um dos grandes motivos de fazer eu criar um canal aqui no YouTube, porque eu sinto que aqui as pessoas, quando têm interesse em livros, elas já buscam aquele conteúdo e querem interagir sobre isso. E é por isso que eu estava também com tanta saudade de falar sobre leitura por aqui, porque é onde eu me sinto à vontade. Como eu falei, é como se a gente estivesse aqui todos conversando. Então, eu comecei a minha releitura de Emma, o segundo livro que eu estou relendo, né, nessa minha nova meta de Jane Austen, pela Penguin e Companhia. O primeiro foi Mansfield Park. Não, mentira, mulher. Foi a Abadia de Northanger. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa leitura. E, gente, vamos falar um pouquinho, porque eu venho com eu venho com um vídeo falando apenas sobre ele. As minhas primeiras impressões dessa nova releitura têm sido assim maravilhosas. Eu lembro que a primeira vez que eu li Emma, eu passei praticamente metade do livro tendo ranço dela, não gostava dela. Eu lembro que minha irmã, que era fã de Emma, inclusive o nome da pet dela é Emma, dizia: não, mas a Emma é a melhor personagem de Jane Austen, Emma é a melhor personagem de Jane Austen. Eu não gosto dela, eu acho ela arrogante, não sei o que, não sei o que. Mas a própria Jane Austen fala, né, que essa personagem é dela. É uma personagem que ela fez para ela gostar e a maioria ela tinha certeza que não iria gostar. Deixa eu ver aqui se eu acho esse trecho, mas eu acho que. Gente, o texto de apoio é tão grande que vai até praticamente 100 páginas, eu acho. O livro começa exatamente na página 100. Não, na página 100 não. Desculpa. Na página 73. E Jane Austen começa logo assim. Emma Woodhouse, bela, inteligente e rica, com um lar confortável e uma natureza alegre. Parecia reunir algumas das melhores bênçãos da vida e vivera quase 21 anos no mundo com muito pouco a afligi-la ou irritá-la. Eu acho que quando Jane Austen decidiu escrever sobre uma personagem que era um pouco distante da realidade dela e da realidade das suas demais personagens, eu acho que ela fez realmente com esse intuito de se divertir, de satirizar também esses comportamentos da classe alta inglesa, que na maioria das vezes achava que era o centro do universo e que eles eram inalcançáveis. Então, com esses costumes, essas culturas. Inclusive, eu estava lendo ontem, então eu já cheguei na parte, gente, para quem leu ou para quem assistiu o filme, em que o senhor Frank Churchill chega e quer fazer um baile. E ela diz que a sociedade é um pouco limitada lá e acabar misturando as classes, não sabe se isso ia ser interessante. E ele diz que o que importa é dançar. Então, ou seja, Emma, ela vivia num pedestal, né? Até ela ter um choque de realidade e perceber a sua total insignificância. E isso a gente vai acompanhando essas quebradas de cara que ela vai tendo no decorrer do livro, quando ela vai cometendo os erros dela e ela vai aprendendo com eles e vai vendo que o mundo não é aquela bolha em que ela vivia. Apesar dela ser uma menina arrogante, dela ser um senhor Darcy, digamos assim, mas faz parte da criação, né? Fazer que nem aquele tio de Elizabeth Bennet, né? O senhor Darcy não tem culpa de nascer rico. Ela não teve culpa de nascer dentro dessa cultura em que ensinava essa segregação de classes, essa arrogância e tudo mais.
Mas apesar de tudo isso, ela é uma menina doce, ela é uma menina leal, ela é super amiga, super companheira, ela faz de tudo para agradar as pessoas que ela ama, ela é uma boa filha e a gente acaba se afeiçoando a ela. E o que eu acho mais interessante também é que Emma Woodhouse é uma das é a personagem mais independente de Jane Austen. A gente acompanha nos livros essa questão da dependência financeira, da dependência que as meninas, as mulheres tinham naquela época, tinham de seus familiares, é tanto que a pressa em casar para deixar de ser um peso nos pais, como é o caso da Charlotte em Orgulho e Preconceito, que ela teve que se casar com uma pessoa que ela conheceu ali há 2 semanas, que nem tinha ela como primeira opção, mas pediu ela em casamento porque ele tinha que voltar casado, né? O primo das Bennets, que eu me esqueci o nome dele, Sr. Collins, né, gente? Então ela casou com ele naquele discurso que ela dá para Elizabeth, né? Que não julgue ela, ela já tem 27 anos, não tem dinheiro, não tem perspectivas, já é um peso para os pais dela. Então a gente vê isso em quase todas as personagens de Jane Austen. A preocupação da mãe das Bennets, que também é uma personagem que eu particularmente tenho um pouquinho de ranço, eu acho ela muito interesseira, muito acovitadeira, mas ao mesmo tempo eu entendo a preocupação dela. Porque quando o pai morrer, elas vão ficar à beira da amargura praticamente. Não perdem a casa, perdem tudo porque passa para o homem, né? Então ela tem essa preocupação de casar logo essas filhas para que elas tenham uma segurança nas mãos de um outro homem, né? Sempre isso. A mesma coisa acontece com Anne, embora Anne já seja uma personagem de uma classe mais alta, né? Não é pobre, mas também ela tá meio que um encosto, as irmãs. Uma não quer casar porque quer luxar muito, quer casar com um príncipe encantado, a outra já é casada, ela foi persuadida a não querer, e mais uma vez vem a persuasão nas obras de Jane Austen. Ela usa muito a persuasão quando a gente percebe que o Sr. Billing foi persuadido de não querer Jane, quando a gente percebe que Edward, né, de Razão e Sensibilidade, foi persuadido a se afastar de Elinor, assim como o outro foi persuadido a não se casar, a não levar adiante o romance com Marianne, por conta que a mulher queria que ele casasse com uma mulher rica. Onde mais vemos a persuasão? Na própria Anne de persuasão, que ela foi persuadida a não querer o capitão. E Mansfield Park tem persuasão também. E aqui é a própria Anne quem faz a persuasão em persuadir Harriet de não querer o Sr. Martin, né? Porque ele é uma pessoa de classe média baixa, uma classe não tão baixa, mas também não tão alta a ponto de ter a atenção, e que se ela casasse com ele, ela ia deixar de frequentar a casa dela, enfim, todo esse besterol inglês, né? Então aqui a gente vê o outro lado da moeda dos personagens de Jane Austen, enquanto as meninas dos outros livros tinham essa pressa em se casar para buscar sua dependência, por independência dos pais, mas caindo na dependência dos maridos, né? Aqui a gente já vê diferente. Eu vou procurar aqui um trecho, tanto que eu não quero me estender muito nesse vídeo, porque a gente vai falar sobre ele depois. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho que vai mostrar bem escancarado o que eu estou querendo explicar aqui para vocês, dessa diferença entre os personagens e a independência que Emma tem em relação às outras personagens, porque Emma, ela tem o poder de escolha, de decidir se ela vai ou não casar, enquanto as outras precisam se casar para garantir o futuro delas e não ficar aí passando necessidades e tal. É o meu jeito, a minha natureza, e acho que isso jamais acontecerá. Pronto. E sem amor, de certo seria tola de alterar uma situação como a minha. Não me falta dinheiro, nem ocupação, nem posição. Acredito que poucas mulheres casadas sejam tão senhoras da casa dos maridos quanto eu sou de Hatfield. E jamais, jamais poderia esperar ser tão verdadeiramente amada e importante
ser sempre a primeira e estar sempre certa aos olhos de qualquer homem, como sou e estou aos olhos do meu pai. Aí Harriet, né, que já não tem essa liberdade e essa independência, também se preocupa em se casar porque ela sabe que não tem posses, não tem apoio, não sabe nem até agora quem são os pais dela, diz. Mas acabar solteirona, que nem a senhora Bates, essa é praticamente a imagem mais aterradora que você poderia pintar. Harriet, e se eu achasse que um dia seria como a senhora Bates, tão boba, tão contente, tão risonha? Falei aqui, uma pessoa ia passando. Tão risonha, tão tagarela, tão pouco exigente, pouco crítica e tão apta a contar tudo relativo a qualquer pessoa ao meu redor, me casaria amanhã. Mas estou convencida de que jamais poderá haver qualquer semelhança entre nós duas a não ser a condição de solteira. Mesmo assim, a senhora seria uma solteirona e isso é tão horrível. Não importa, Harriet. Eu não serei uma solteirona pobre. E é somente a pobreza que torna o celibato desprezível para o público generoso. Uma mulher que nunca se casou com uma renda exígua há de ser uma solteirona ridícula e desagradável, objeto de troça de meninos e meninas e com razão. Para quem não sabe, Jane Austen ela foi uma solteirona que viveu da misericórdia do pai, depois de um irmão que casou bem, que tinha posses e que deu uma casinha perto da dele para ela morar. Então, Jane Austen, digamos que era essa pessoa com quem Emma não queria se associar porque ela tinha essa distinção, ela tinha dinheiro, ela tinha posses, ela era respeitável, então o marido para ela tanto fazia, não mudaria nada, não alteraria nada, ela continuaria sendo herdeira de bem mais 40 mil libras, enquanto Jane Austen, coitada, viveu de misericórdia. Era vista como uma solteirona ridícula. E, gente, tudo isso o quê? Com 27 anos, 25 anos, você já era um crime estar solteira. Você tinha que sair da casa de seus pais e procurar sua dependência, porque a expectativa de vida naquela época era muito baixa, os pais logo morreriam, tinha essa história de herança passar para o homem mais próximo, e isso sempre é mostrado nos livros de Jane Austen. A persuasão, como eu já falei para vocês, essa questão da herança, em a pressa em se casar, em a pressa em se ver estável dentro da sua condição, da sua realidade. É o caso com as irmãs Marianne e Elliot, né, que nasceram bem, eram ricas, mas aí o pai morreu e tudo passou para o irmão, e o irmão deserdou elas praticamente de tudo e passaram a viver com poucas libras ao ano. E tudo isso, né? Apressem se casar ou você se sujeitar a viver numa condição vergonhosa, digamos assim. E aqui, gente, a gente vai se divertir também com os personagens. O senhor de House é um maravilhoso, eu adoro ele. Eu amo os filmes de persuasão, já assisti. Persuasão não, gente, de Emma. Assisti o primeiro, confesso que eu não gostei muito. Bem fiel ao livro, mas eu gosto mais dessa versão aqui. Eu acho ela maravilhosa. É uma versão moderna, mas sem perder o encanto do clássico, porque é isso que às vezes me deixa preocupada nas adaptações de livros clássicos e livros de época, principalmente de Jane Austen, que foi o crime que aconteceu com Persuasão lá da Netflix. Inclusive, gente, deixa aí nos comentários o que você acha dessa minha sugestão do meu próximo vídeo, falar sobre as adaptações dos meus livros favoritos, o que eu achei dessas adaptações. São vários, então vai ser vários vídeos, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Mas já tenho em mente que eu vou esculhambar a Persuasão da Netflix. Eu odeio aquele filme, eu achei um crime que fizeram com Persuasão. E por quê, gente? Ai, vocês que leem livros são muito chatos em relação a adaptações. As adaptações são para atingir outro público. Gente, eu sou muito ciumenta com os livros que eu leio, principalmente com os meus favoritos. E na minha mente, se uma pessoa vê um filme bosta, perdão, se alguém vê um filme ruim daquele, ela vai dizer, não, o livro deve ser péssimo, não vou ler, não. Aí acaba mostrando o livro, sabe? Então eu sou contra, sou muito contra. Vai sair agora as Crônicas de Nárnia por lá, eu já estou assim apreensiva. Mas enfim, Emma, essa versão aqui é maravilhosa, super divertida,
mantém o clássico, mantém a etiqueta da época, mas assim, com umas pitadinhas engraçadinhas, moderninhas, mas que, tipo, só quem tá vendo é a gente. É algo bem interessante. Sobre o livro, gente, por hora eu vou falar só isso mesmo, porque assim, eu não quero me estender muito, a gente vai falar ainda muito sobre esse livro aqui. Estou chegando, eu já estou na segunda parte. Esse livro, quando foi lançado, ele foi lançado em 3 partes, mas aí as editoras uniu todos eles. A edição da Penguin e Companhia está maravilhosa. Como eu falei, tem textos de apoio incríveis e vale super a pena você ler pela Penguin e Companhia e também pela Martin Claret, se você quiser. Mas eu, hoje, se fosse lhe indicar um livro para você ler, eu leria pela Penguin e Companhia. Então é isso mesmo, eu vim aqui para dar uma satisfação, aparecer para vocês, porque eu tinha sumido, né? Tô nessa nova investida e eu peço que vocês já torçam por mim. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou tentar vir aqui próxima semana novamente, falar sobre as adaptações e falar sobre outras leituras também. Esses últimos meses, como eu falei para vocês, não tenho cumprido as minhas metas, mas tudo bem. Eu não quero ter o fardo da leitura nas costas, porque ele nunca será. Não quero ter pressa para ler, para ter que criar conteúdo, não. A leitura é um prazer para mim, não é um trabalho. Então, assim, tenham paciência. Mas eu vou trazer o vídeo de Salvar o Fogo. Deixa eu ver outro livro que eu li também, gente. Eu li As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui para vocês. Tá sendo assim, um pouquinho mais lentinho. O primeiro semestre foi mais de leituras, mas agora, como eu falei para vocês, né, estou investindo o meu tempo em outras coisas e tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu Emma, deixe nos comentários a sua opinião sobre essa personagem tão peculiar, tão diferente das demais personagens de Jane Austen e tão maravilhosa também, tão independente. Eu acho que Jane Austen, quando estava escrevendo, realmente ela se divertiu e realmente ela pôde se ver assim como uma mulher independente, já que ela não tinha essa independência. E ela pode fazer um personagem realmente que a classe alta lesse e se visse ridicularizado ali, porque são condutas, são comportamentos tão bobos, tão bestinhas. E o senhor Knightley, ai, maravilhoso, né? O senhor Knightley, amo o senhor Knightley. Aí, também para quem já leu, eu tô chegando na parte que o senhor Elton conheceu uma noiva, já ele chega lá, e essa noiva do senhor Elton é muito engraçada. Aí tem a Jennifer Fax com esse noivado meio escondido. Ai, gente, muita coisa ainda vai acontecer nesse livro. Estou ansiosa. Vou lendo aqui devagarinho. Quando eu terminar, eu venho trazer resenha para vocês. Eu vou trazer resenha de todas as minhas releituras de Jane Austen. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos. Maratonem aí os meus vídeos, que em breve vou estar aqui. Quando tudo se equilibrar, né? Quando tudo se encaixar nos seus cantinhos, eu venho com mais atividade por aqui. E, gente, lá no meu Instagram eu tenho um quadro em que eu faço makes literários. O que é que vocês acham de eu trazer essas makes para cá também? Enfim, já tem algumas aqui nos shorts também. É isso, gente. Já tentei me despedir aqui várias vezes, mas agora vai. Então, beijos e até o próximo vídeo.